Antes de mais, vou apresentar. O meu nome é Carlos Antunes, o colega é o Jorge, Mário Jorge Araújo. Nós somos biólogos. Nós trabalhamos responsável pelo Museu do Rio Minho, pela Nova de Cerveira, e trabalhamos a nível de projetos de investigação com a Universidade do Porto. E o tema que nos traz aqui hoje é a lampreia. Portanto, isto é uma sessão de divulgação, de informação, melhor dizendo, que nasce para o nosso trabalho, para além da componente direta, da relação que temos direta com o Rio, também é extremamente importante na questão da partilha, da solidariedade, da troca de informações. E ao longo dos anos nós temos desenvolvido muita da atividade que desenvolvemos, tem tido muita colaboração, por exemplo, pescadores, que é importante. Agora trabalhamos mais na parte baixa do rio, mas há determinadas espécies em que temos que envolver todo o troço internacional. E as espécies, principalmente as espécies migradoras, salmão, sábado, lampreia, etc. E o que é facto é que estas zonas distintas do rio têm uma forma distinta também de relação com o rio. Os pescadores, a regulamentação é diferente, não é? E cá em cima tem sido sempre mais complicado o contacto com as pessoas que, no caso, utilizam a pesca, depois depende de pesqueiros. E esta sessão nasceu de um contacto que tivemos já há mais de um ano, né? Pedimos colaboração ao Sr. Anselmo, radical, em que fizemos uma descida do rio, que é difícil trabalhar nesta secção do rio, não é? É difícil pelo caudal, pela cidade da água, porque não conhecemos tão bem, ou não conhecemos quase nada quando andamos de barco. Portanto, só temos duas hipóteses, não é? Ou é alguém que conhece, no caso das pessoas, dos colegas que fazem o rafting, ou então da Marinha, não é? Também andam de embarcação, por isso também recorremos para fazer determinado tipo de trabalho. Portanto, e esta sessão nasce um pouco desta conversa informal com o Sr. Anselmo, e que decidimos, por que não fazer, não é? Uma sessão de informação e sobre esta. Por isso, daí muito obrigado, não é? Agradeço. E é a razão de estarmos aqui. Ora bem, nós estamos aqui porque o tema vai ser a lampreia. A lampreia, em termos de investigação no Rio Minho, praticamente nunca tinha sido estudada. Não sabíamos praticamente nada. E quando há 2 anos nos envolvemos num projeto, que também vamos falar hoje, né, que gostava de ouvir a vossa opinião. Isto não é propriamente uma exposição unidirecional. Portanto, quando quiserem interromper ou quando quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Né? Portanto, o importante aqui também é ouvir a vossa opinião. E quando nós envolvemos num projeto que tem a ver com a valorização dos peixes do Rio Minho, porque a marca Rio Minho é uma marca importante, que é conhecida a nível da Península Ibérica, né? Em Lisboa, em Madrid, é possível encontrar restaurantes onde a lampreia do Rio Minho, sábado do Rio Minho, portanto, existe uma marca associada, né, às espécies piscícolas, algumas espécies piscícolas do Rio. Então é questão, por que não valorizar esta marca? É uma ideia ambiciosa, não é? As pessoas falam da certificação, provavelmente já ouviram da intenção de certificar a lampreia, ou o sábado, denominação de origem, coisas deste género. É uma ideia ambiciosa. E o que nós estamos a fazer no terreno é um pouco ouvir todos os agentes que podem estar envolvidos neste processo. Vão desde os pescadores, aos intermediários e às pessoas da restauração, dos restaurantes, né, que fazem chegar os peixes ao consumidor. Bom, mas isto eu vou falar um pouco mais à frente e é também um dos objetivos que nos trazem. Em termos da nossa conversa, vou só começar por uma introdução geral sobre a espécie. Okay? Dar um pouco a conhecer a lampreia, se por acaso de alguém ainda não tiver essa informação, mas o principal objetivo é dar-vos a conhecer o que é que estamos a fazer, não é? Em relação a esta espécie, no caso do Rio Minho, o que já fizemos. E como eu estava há pouco a dizer, há 10 anos fizemos um encontro também uma jornada sobre a lampreia, e, por exemplo, uma das áreas em que não sabemos nada, ou que sabemos muito pouco, é sobre o seu valor nutricional. Ou seja, quando estamos a comer a lampreia, o que é que estamos a ingerir? Que tipo de alimento é que estamos a ingerir? Temos de energia, temos de gordura, pronto.
E isso motivou-nos, por exemplo, a fazer um trabalho nos últimos ano e meio sobre essa área, sobre esse tema, mas isso o Jorge vai falar, foi eu responsável por esse trabalho, diretamente ser envolvido, portanto, depois, a meio da intervenção, vai eu falar sobre este tema. Bem? E depois, pronto, era um pouco de ouvir a vossa opinião sobre a questão da valorização da pesca. Penso que há aqui pessoas que têm pesqueiras, né, que é importante. A questão do associativismo, de forma se estão associados ou não, as associações, porque aqui penso que é considerada a verdadeira pesca artesanal, né, em termos de pesca utilizando as pesqueiras. Quando quiserem perguntar alguma coisa, intervir diretamente, sejam à vontade, não? E queria pedir, depois isto vai correr, quem quiser, se assim entenderem, deixarem um contacto, se têm ou não pesqueira, portanto, uma primeira informação, ou não, ou qual é a atividade, porque é que estão aqui, portanto, só para ficarmos com um retorno em termos do público, né, que nos está a ouvir. Portanto, isto vai correr, depois com calma, podem ir preencher. Ok, existem cerca de 41 espécies de lampreia, né? Distribuídas por todo o globo. Né? A lampreia é um peixe muito primitivo, em tempos nem era considerado um peixe, é um peixe muito primitivo, que evoluiu, tem uma história evolutiva na Terra de cerca de 400 milhões de anos. Adquiriu ou mantém determinado tipo de características de peixe primitivo. Portanto, é uma gnata, significa que tem uma boca sem mandíbulas, né? Tem um disco bucal que permite que se agarre, né? Tipo uma ventosa, quer um substrato às rochas, né? Um substrato duro, principalmente na sua viagem rio acima, ou então no mar, no oceano, agarra-se a peixes, como o bacalhau, o salmão, o sal, a tainha, até mamíferos, como o golfinho e a baleia, para se alimentar do seu sangue. Portanto, a lampreia é como um parasita, né? Alimenta-se do sangue de outros peixes e, quando entra no rio, na sua viagem do rio acima, para de se alimentar, não come mais. Okay? Portanto, uma lampreia, como sabem, uma lampreia em termos gastronómicos, que é capturada na barra do rio, é diferente, né? Em termos de textura, de gordura, uma lampreia que é apanhada em árvore e em algaço. Okay? Tem esqueleto cartilagíneo, só tem barbatana, não tem barbatanas pares, não tem escamas, pele lisa, né? E não tem a bexiga natatória, aquela bexiga gasosa que quando se abre um peixe normalmente se encontra. Okay? Existem 3 espécies de lampreia em Portugal. A lampreia de rio, que tem um tamanho até cerca de 30 centímetros, pode atingir 30 centímetros. A lampreia de riacho, pode descer até aos 14 centímetros, e a lampreia marinha, que conhecemos que existe no Rio Minho. Destas 3 espécies, a lampreia do rio tem um ciclo de vida muito semelhante à lampreia marinha, em termos de também vai ao mar e entra no rio para a reprodução, enquanto que a lampreia de riacho tem o seu ciclo de vida apenas na água doce. Em termos de alimentação, a lampreia do rio é semelhante à lampreia marinha, também tem uma fase de parasita, quando é adulta, portanto, pós-metamorfose, melhor dizendo, enquanto que a de riacho, não, ela, na fase após a metamorfose, ela vive muito pouco tempo, o ciclo tem um período de tempo de vida, né? E não se alimenta, só se alimenta na fase da metamorfose. Em termos de tamanho extremos, né? A lampreia pode atingir os 120 centímetros, lampreia marinha, e os 2,5 kg. Produz entre 60 mil a 300 mil óvulos. Tem uma relação direta com o peso do animal. De qualquer forma, estas, aqui no caso do Rio Minho, nós só temos a lampreia marinha. Os pontos que estão a ver são as zonas onde existem as outras 2 espécies de lampreia, né? As de rio e as de riacho. Que são principalmente na zona da bacia do Volga, bacia do Tejo, também tem. Nós, na zona norte, não existe lampreia de rio nem de riacho, só a lampreia marinha. A distribuição da lampreia é alargada, toda a costa europeia,
costa americana, em muitas zonas da América, que sabe, é considerada uma praga, os Grandes Lagos foi introduzida e é considerada uma praga, tem uma área de distribuição bastante alargada, e em termos do seu ciclo de vida, ainda não se sabe muito bem quanto tempo vive uma lampreia. Estima-se que anda à volta dos 8 a 10 anos. E grande parte do seu ciclo de vida é passado na fase de larvar. Não é? As lampreias, depois, quando estão a subir o rio, reproduzem-se, as larvas nascem e enterram-se no sedimento e ficam entre 5, podem ficar entre 5 ou 8 anos no sedimento. Depois sofrem uma metamorfose, nessa fase alimentam-se, são filtradores, alimentam-se de microalgas, cianobactérias, coisas que andam em suspensão, né, estão no sedimento, e depois migram, após a metamorfose, migram para o mar, normalmente entre janeiro e abril, e depois é a fase, pode durar 2 anos, 3 anos, fase de parasita, né, que se alimenta do sangue dos outros peixes. As diferentes fases. Só. Esta é a imagem da reprodução. Portanto, o macho normalmente chega primeiro, constrói um ninho, zona de seixo e sedimento mais fino. Depois agarra-se à cabeça da fêmea, né, que está bem colada num seixo, liberta os ovos, ele espera, dá-se a fecundação e ficam ali os ovos aderentes ao pequeno, ao seixo mais miúdo. Né? Passadas 2 a 4 semanas, dá-se a eclosão. Okay. Esta já é uma larva, né? Portanto é muito diferente de uma lampreia conforme nós a conhecemos, não tem olhos, né? Não tem o disco bucal, né? E elas depois vão-se enterrar neste sedimento normalmente mais fino. Né? E depois, na fase de ir para o mar, depois de nos estuários ou no mar, agarram-se aos outros peixes, é a fase parasitária. Okay? Lampreias juvenis, em que neste caso, né, trutas, e vão depois para o prazo de crescimento. Ora bem, em termos de pesca aqui no Minho, conhecem, há 2 áreas bem diferentes. Não é? Na zona baixa do Minho, a pesca da lampreia é feita com um arco de colante, de deriva, a lampieira, malha de 7, com apoios de barco, e neste ano, de 2 de janeiro a 21 de abril, enquanto que nesta região, sabem muito bem, nas Açores Pesqueiras, que este ano, no período de 20 de fevereiro a 12 de março. É evidente que já introduzindo também como que alguns problemas que estão associados a esta espécie, e vamos falar deles um pouco mais tarde, sabem, a pesca com fisga está proibida, e a única área que é permitida para captura é do rio Teia, onde são sorteados uma série de... Este ano não consigo precisar o número de licenças, mas que costumam ser ao de 40, mais ou menos, e onde é ainda permitida a pesca com fisga. Né? De qualquer forma, como sabem, o furtivismo é um problema sério, né, relacionado com estas espécies, não só de lampreia, mas outras espécies migradoras. Né? Estamos também a falar um pouco mais da fundo. E as fisgas acabam por ser também um instrumento que é utilizado pelos furtivos. Não? Ao contrário dos outros espécies, 2 exemplos que temos aqui, o caso do sábado e o caso do meixão, da enguia juvenil. Isto são os valores de captura oficiais, ou seja, os valores que os pescadores declaram. E as declarações são feitas essencialmente na zona baixa do Minho, declarações de pesca, são feitas pelos pescadores de baixo nível. E como veem, o sábado, desde as estatísticas do início do século XX, foi uma queda abrupta, a partir dos anos 50, foi reduzida em mais de 90% das capturas de sábado. Foi a espécie que mais sofreu com a construção das barragens, o sábado. O meixão acontece a mesma coisa a partir da década de 80, diminuição à escala global, à escala europeia. A lampreia, pelo contrário, é que manifesta tendência de subida. No caso do Minho, é a única espécie migradora em que verificamos ao longo do tempo uma tendência de subida.
Ora bem, desde o início do século XX, 1914, que há registros, não é? Havendo que na altura a estratégia de pesca também era diferente, usava-se muito mais a fisga, as redes começam depois a intensificar-se, o registro também era diferente, mas realmente, quer dizer, é um dos rios, comparando com outras bacias, onde muitas vezes a lampreia já desapareceu, não é? É um dos rios em que a tendência é esta, ou seja, quer dizer, com flutuações, obviamente, há anos melhores, anos piores, mas que não parece ser um rio que esteja propriamente ainda sob uma grande ameaça de diminuição da lampreia. Por outro lado, o que distingue da espécie, por exemplo, como o sábio e como o salmão, é que quer o sábio, quer o salmão, são espécies que têm fidelidade ao rio onde nasceram. Okay? Portanto, eles vêm se reproduzir ao rio onde nasceram. Da lampreia, portanto, significa que quando desaparecer o último casal de sábios e o último casal de salmões, deixa de entrar sábio e salmão no rio. Para a lampreia não há evidências nenhumas que isto aconteça. Portanto, a entrada de lampreias nas águas interiores é aleatória, é ao acaso. Os fatores que parecem contribuir para esta entrada, por um lado, há alguns fatores físicos que são importantes, como o caudal, a quantidade de água que sai dos rios, a temperatura, né? E a própria luminosidade para a migração, mas a existência de larvas no interior das bacias hidrográficas, nos ribeiros, nos riachos, funcionam como que atraem os reprodutores e dão uma informação, através de químicos, feromonas, e que dizem assim, podem vir para aqui, podem se reproduzir, porque aqui há condições para as larvas crescerem. Okay? Quais são as ameaças? Pronto, no geral, sabemos, são ameaças que já são conhecidas, não é? Portanto, tudo que é captação de água, transvases, né, de água de um rio para outro, pode alterar o regime do caudal, as próprias barreiras já vamos falar a seguir, tudo que é extração de inertes, extração de areias, não é? Provoca alterações do leito, aumenta a turbidez da água, tudo que é químicos, poluentes, pesticidas, fertilizantes, e aqui o principal problema é no verão, em que o caudal é menor, ou então em períodos quando há menos chuva, meio direto, né, no caso. A destruição da vegetação das margens também pode ser problemática, né, porque altera a questão das sombras, facilita a erosão das margens. A barragens, o principal problema para os peixes migratórios foram a construção das barragens. É dramático, né, para peixes que faziam uma viagem de 250 km e tinham toda a área disponível, verem o seu habitat reduzido, que no caso do Minho, a cerca de 10%, o que era a situação rígida, ou antes da influência do homem a este nível das barragens. Não é? Portanto, antigamente subia 250 km no rio, agora só sobem 75 ou 80. Isto tem consequências, não é? Necessariamente. Portanto, fragmentação, perda de habitat, não é? Proteção de sedimentos a montante. Portanto, as barragens são um problema sério a este nível. E a pesca ilegal, né? Portanto, neste caso, que pode prejudicar mais no caso da lampreia, seria a pesca ilegal do meixão. Eu digo ilegal porque, como sabem, o meixão é capturado a nível nacional, de uma forma ilegal. E para capturar o meixão de uma forma ilegal, tem que se usar uma rede invisível, que é uma rede de saco. E nesta rede de saco, entra tudo para dentro do saco, e todos os organismos que entram no saco, a maior grande parte deles morrem por compressão, por força da corrente. E há um período do ano, né, em que as lampreias juvenis estão a migrar, e se acontece isto, né, pode afetar, portanto, pode contribuir para a mortalidade das lampreias juvenis. Enquanto que, pronto, quando se usa, a rede que se usa agora, a tela, né, à partida, a maior parte dos pescadores estão consciencializados já, e antigamente levavam para as galinhas. Né? Aquele primeiro crivo, quando se fazia a pesca do meixão, levava-se para as galinhas. Né? Agora já não. Portanto, grande parte dos organismos que são a pesca acessória do meixão podem aguentar-se vivos. As espécies mais sensíveis é o sábio e a saveia juvenis. Né? O sábio e a saveia juvenis são os mais sensíveis. Mas o resto pode-se manter vivo desde que o pescador tenha cuidado de colocar novamente na água. Pronto. O drama das barragens é este que eu disse, né? Na parte galega e não só, Castelo Leão, existem cerca de 44 barragens. Em Portugal só existe no último afluente, da margem esquerda, que é o Rio Coura, uma barragem e 2 mini hídricas, né?
Mas o panorama que existe no Minho é um panorama igual em todo o lado, a nível nacional e europeu. Portanto, aquela zona, de ver o território nacional, a zona verde é a zona das linhas verdes, é a zona que está disponível. Ou seja, quase 75% do território está inacessível. Isto tem, obviamente, consequências para os efetivos das populações. A questão da poluição, pronto, os nossos principais problemas são áreas urbanas, áreas industriais, polígonos industriais, e, portanto, quer o Lulu, o Ferrara, o Ourense, o Rio Loura, que foi o rio que sempre teve muito má fama, embora nos últimos tempos tenha havido algum esforço para melhorar a questão do tratamento dos efluentes, e as zonas industriais que existem lá de cá, principalmente Cerveira, que foi iniciado também, tem alguma contribuição. Mas, apesar de tudo, o rio ainda tem capacidade para recuperação, caso de situações muito excepcionais. Outro problema, em termos de pesca, quando podemos atribuir, e que a pesca pode ser, ou não, ter impacto sobre as espécies, temos que ver, porque normalmente os pescadores são sempre o elo mais fraco. Quando se quer implementar medidas de gestão, a ideia, mexe-se na gestão da pesca. De certa maneira é mais fácil. Mas a proibição também nunca é a solução para nada. Portanto, a questão da gestão e de todos os intervenientes, devia haver uma contribuição, da pesca, dos impactos que existem, no caso das barragens, dos polígonos industriais, de tudo, dos efluentes domésticos, tinha que tudo contribuir para o mesmo, que é a manutenção do recurso. E no caso da pesca, no caso dos migradores, os pontos dramáticos são os extremos, que é a entrada do rio, que é preciso salvaguardar, e junto à barragem, que é onde há, eventualmente, acumulação. E serão as zonas que têm que ser protegidas e salvaguardadas. Pronto, o trabalho que foi feito, que já fizemos também a este nível, tem a ver com a inventariação de obstáculos, ou seja, tudo o que é obstáculo nos afluentes está, na parte deles estão inventariados, e temos já a ideia do contínuo fluvial, ou seja, quais são os obstáculos em que poderia haver, por exemplo, uma intervenção para melhorar a passagem das lampreias, ou das buchadas não, porque não é dos afluentes, mas dos salmões, ou das trutas mariscas, etc. Portanto, esse trabalho está feito. As áreas de postura e inventariação de áreas de postura também é importante, também é um trabalho importante, quer no curso principal, quer nos afluentes. E neste caso, temos o caso, sabemos da importância do Rio Teia. No caso do Minho, em termos para os salmoninos, por exemplo, para os salmões, sabemos da importância do Rio Mouro, no caso dos salmoninos. Mas pronto, as lampreias entram noutros afluentes também. Portanto, esta inventariação, mesmo assim no Coura, por exemplo, entram lampreias, até uma determinada parte, depois temos a barragem, já não podem subir mais. Portanto, esta inventariação, este diagnóstico é importante, sabemos zonas de postura, monitorizar as áreas de postura, tudo isso. E já sabemos que estas espécies estar-lhes associadas, fazem parte do nosso património cultural. No caso da lampreia, existem evidências, existem registros que eram apreciadas durante a Idade Média, que eram apreciadas no tempo dos romanos, existem receitas com lampreia para determinadas leitas, antigamente, existe, o doutor Mirandela, está descrito, o Eliseu Alonso, e, portanto, é importante, isto só está aqui para referir que há realmente um património cultural, não só físico, no caso das pesqueiras, mas também a própria história da vivência do homem, que é importante conservar. Boa tarde a todos. Vou falar então um bocadinho, o meu nome é Jorge Araújo, estou no nosso museu com um projeto que já tem um trabalho que se vem a desenvolver desde 2009, mas esta última parte então tem-se desenvolvido no âmbito da composição nutricional da lampreia marinha, e é um bocadinho disso que eu vou falar aqui. Então, o que nós sabemos da qualidade alimentar é que quando nós temos um produto à nossa frente, nós podemos qualificá-lo ou classificá-lo com base no seu tamanho, na sua forma, no seu brilho, na sua importância para a nossa saúde, com base na sua aparência, textura, sabor, consistência. Tudo isto são parâmetros com que nós, excepcionalmente ou cientificamente, avaliamos um produto alimentar.
nós, cientificamente, podemos qualificá-los do ponto de vista da composição nutricional com base nas quantidades de gordura, proteínas, hidratos de carbono e que tudo isso vai contribuir para a quantidade de energia do alimento. Além disso, também podemos analisar a composição microquímica no que respeita a metais, ou seja, nos elementos que em quantidades mínimas podem ser favoráveis para a nossa saúde. E é sobre exatamente estes dois últimos pontos que o meu trabalho então se baseou. Não vou estar aqui a desenvolver muito a questão da importância ecológica da lampreia marinha, não vou repetir ali a importância daquele gráfico, mas pronto, todos nós sabemos que a lampreia é muito apreciada gastronomicamente. Anualmente, entre janeiro e abril, há então esta romaria, ou seja para aqui para o Rio Minho, seja para o Rio Lima, para então apreciar a lampreia abordaleza ou o encerrado de lampreia, e é então uma importante fonte de rendimento para as comunidades pescatórias. Tem-se verificado então um aumento das capturas declaradas nos últimos anos, iniciando então as capturas declaradas no Rio Minho superiores a outros rios, o que torna ainda mais importante este estudo. Do ponto de vista dos objetivos, definimos então estudar a composição nutricional numa posta, a primeira posta logo a seguir aos benefícios branquiais, e também a composição nutricional das ovas, ou cientificamente chamamos as gónadas femininas, que são aqueles ovinhos que muitas vezes são utilizados para acrescentar ao arroz. Tanto a composição nutricional de lampreias em vários pontos do Rio Minho, ou seja, ao longo da migração, como já foi referido, as lampreias sobem no rio e não se alimentam. Esta paragem na alimentação pode... A nossa questão inicial era que havia um potencial para afetar a composição nutricional. Ou seja, nós quando estamos 2 ou 3 meses sem comer, também a nossa composição nutricional se altera. A lampreia será exatamente a mesma coisa. Antes delas iniciarem a sua migração, têm que acumular reservas energéticas suficientes para para aquela fase subsequente que se aproxima. E era esta avaliação ao longo da migração que nos interessava. Além disso, comparar a composição nutricional da lampreia em relação aos valores de áreas de referência. O que é isto? Isto são as quantidades recomendadas pela Comunidade Europeia que um adulto médio, como nós que estamos aqui, deve ingerir durante um dia. Ou seja, ingerindo 100 gramas de lampreia, quanto é que isso contribui para os valores diários de referência? Que é o regulamento CE 1169/2011. Então, nós começamos por verificar os tamanhos médios das lampreias e logo aí notamos que ao longo da migração as lampreias sofrem diferenças significativas em tamanho, desde a foz até cá acima, derivado dessa questão da alteração composicional e do exercício decorrente da migração, vai então haver uma diminuição significativa dos tamanhos. No entanto, aqueles comprimentos mínimos e máximos foi todos os indivíduos capturados na foz. Verificamos ainda que em relação aos machos, em relação à diferença entre sexos, há mais machos do que fêmeas, no entanto, esta tem que haver com uma salvaguarda, porque foi um número bastante reduzido, foram apenas 50 indivíduos para esta análise e não é suficiente para ser representativos da totalidade da população que entra aqui para se reproduzir. Como eu tinha dito, definimos 3 pontos de amostragem, ou seja, um na foz, na zona de Caminha e da Clara, um ponto no grosso intermédio, ali na zona de Valença e Tui, São Pedro da Torre, para ser mais preciso, e depois aqui em cima, na zona de Belgaço, na zona de Alvalade. Verificamos, então, exemplifiquei aqui com a dimensão, com a questão da aposta, especificamente dos elementos do sexo masculino, que houve uma diminuição significativa da quantidade de gordura ao longo da migração. Ou seja, houve uma diminuição da quantidade de lípidos,
Bordura, entre as lampeias que são capturadas lá em baixo e as lampeias que são capturadas lá em cima, que é o que está representado dentro daqueles retângulos. Além disso, reparamos que o seu contributo para o alcance do VDR, efetivamente, no que toca à gordura, é o superior em comparação com a proteína ou a energia. Ou seja, o contributo energético da lampeia é principalmente fornecido sob a forma de lípidos ou gordura, o que, do ponto de vista da saúde, pode não ser bastante adequado. Se pensarmos que se comermos 200 gramas de lampeia, já atingimos mais de 100% do valor ideal de referência. Em relação aos tais elementos de traço, à quantidade de metais que compõem a lampeia, verificamos que a nível dos filetes do músculo, ou das postas, 100 gramas de lampeia contribuem com cerca de 50% de crómio, 25% de crómio, ferro e zinco. O que significa que, no caso do cobre, ferro e zinco, se comermos 400 gramas de lampeia, atingimos o nosso VDR. Mas não podemos ser assim tão taxativos, obrigado pela palavra, taxativos, porque ao longo do dia nós ingerimos mais alimentos, não podemos basear-nos só no consumo de lampeia. Em relação às gónadas, verificamos que em si há um contributo bastante superior a nível dos metais em comparação com as postas, ou seja, as gónadas são mais ricas em metais do que as postas. Assim, resumidamente, muito sinteticamente, as conclusões principais do trabalho é que, do ponto de vista biométrico ou do tamanho, as lampeias do Rio Minho seguem uma tendência que já vem sido descrita ao longo dos anos, que é as lampeias do Rio Minho em tamanho são bastante superiores, ou são superiores em relação às lampeias do norte da Galiza e do sul de França e bastante maiores do que as lampeias, por exemplo, das Ilhas Britânicas. Em relação à gordura, aos lípidos, então temos quantidades até 22% de lípidos, o que é bastante, tendo em conta que, sei lá, um robalo ou uma truta tem valores entre 10% e 15%, então nas lampeias, na foz, temos até 22%, ou seja, uma quantidade substancial. Isto em relação a, por exemplo, isto aqui é a mesma coisa que dizer, em 100 gramas de lampeia temos 20 gramas de gordura, ou seja, que ainda é bastante. 14 a 17% do peso das gónadas é também gordura. Dentro desta questão dos lípidos ou da gordura, nós podemos dividir em vários subgrupos. Todos nós ouvimos falar em ômega 3. Vamos comer coisinhas, vamos comer atum, vamos comer salmão, que é rico em ômega 3 porque nos faz bem. Infelizmente, a lampeia não é um alimento em que se diga vamos comer todos lampeia porque é rico em ômega 3. Não, muito pelo contrário. São ricas em ácidos graxos saturados e monoinsaturados, que são totalmente oposto aos ômega 3. Ômega 6. Em relação a proteínas, têm valores consideráveis, estão em 13 a 16%, pode ser um argumento a favor do seu consumo. E possuem ainda níveis elevados de ferro. Quem sabe, as mãezinhas, em vez de dizer ao filho, coma a pescada cozida porque é rica em ferro, não, tens de comer lampeia porque também é rica em ferro. Então, temos também os níveis de ferro e cobre, que são dois dos 7 metais que analisamos, nascem ao longo da migração, que estará essencialmente relacionado com o facto de não se alimentar e do seu alimento principal ser o sangue. O sangue é muito rico em ferro e cobre e é isso que contribui para os altos valores destes metais na lampeia. E basicamente é isto. Se tem alguma dúvida, estejam à vontade. Continuar este ano com com ligeiras alterações e que não vai ser tão distribuído no tempo, porque o ano passado foi feito ao longo do tempo, dos meses e em 3 pontos. Este ano vão se concentrar principalmente neste mês de março, que normalmente era o pico, né, de entrada de lampeias, e apenas com 2 zonas. A zona da Foz, Caminha, e a zona aqui de Melgaço. O ano passado verificamos que não era fácil conseguirmos
lampreiras aqui a ideia não é ter lampreias que já estejam no viveiro, não é? Durante dias. A ideia seria conseguirmos arranjar lampreias que fossem capturadas na pesqueira e nesse dia ou no máximo no dia seguinte, não é? E, portanto, daí também esta solicitação, a possibilidade de colaboração, caso quem estiver receptivo, não é? E depois vê-se a forma, ou compra, ou troca, ou de qualquer maneira, porque o ano passado o que conseguimos foi assim, né? Foi um pouco por troca de lampreias, conseguimos lampreias lá em baixo, trocamos com lampreias que eram capturadas cá em cima, porque nós precisávamos das lampreias cá de cima, não é? Também, não é? Pronto, isto era uma forma. O outro tipo de trabalho, que também é uma razão pelo qual estamos aqui, é que estamos a fazer marcações das lampreias na zona baixa, não é? Portanto, entre Caminha e Cerveira, não é? Onde elas foram capturadas, fazemos marcações e colocamos na barbatana dorsal aquela etiqueta, uma etiquetazinha, uma coisa de plástico, que, portanto, é visível ao capturar-se a lampreia, não é? E a lampreia e tem um número, que por curiosidade, este até é um número de uma instituição galega, da Universidade de Santiago, mas nós também estamos a distribuir informação com números de telefone e, no caso, portanto, a perspectiva está má, né? Se não houver água, realmente não há grandes pescas, não é? E outro que queríamos pedir era, no caso de capturar de pesqueiras e passarem esta palavra, lampreias com a etiqueta, né? Com a marca, se, portanto, pudessem contactar para... Nós não queremos a lampreia, nós só queremos, neste caso, pesar e medir a lampreia, né? Obviamente, se pudermos juntar as duas coisas, tudo bem, mas aqui, neste caso da marcação, o importante é ver, em termos da data que largamos a lampreia, até à data em que é capturada, o tempo que passou, o peso que diminuiu, não é? E se houve alguma alteração de comprimento. Neste momento vamos numa fase em que ainda só marcamos 44 lampreias ou 45 lampreias, não é? E só capturamos 3. E das 3 que foram recapturadas, não é? Foi num período em 24 horas. Em 24 horas as lampreias, para nós tem o caudal do rio, não vai cascar nenhum. interesse relativo, não é? Mas em 24 horas as lampreias fizeram quase 30 km. Quanto? 30 km, quase 30 km. 24 horas. Das 3 que recapturamos, o percurso foi esse. Não é? 30 km, no dia seguinte, telefonámos e tinham passado 24 horas, tínhamos largado, não é? Portanto, esta área é interessante também, não é? Claro, tem que ser pescadas, tem que entrar nas pesqueiras, certo? Porque é uma zona mais distante da Foz, portanto, e esta questão da migração. Obviamente, o outro tipo de trabalho que se pode fazer, que eu não sei se vamos conseguir fazer este ano, mas se fizermos este ano será para o ano, há outro tipo de marcação que é seguir a lampreia. Portanto, tem um chip, colocamos, né, que emite o sinal, só que aí é presencial, ou então tínhamos que ter antenas ao longo do rio, né, para captar o sinal da lampreia ao migrar. Né? Portanto, mas isso seguramente não sei se vamos já conseguir fazer este ano. Portanto, isto é um pouco, juntar um pouco este tipo de informação.